Fala galerinha do canal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiríssimo vídeo sobre sistemas trifásicos equilibrados. Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre o processo de geração da energia elétrica e suas nuances. Vamos falar um pouco sobre geradores trifásicos. Bora pro vídeo! Então, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre geradores trifásicos, para facilitar o entendimento, vamos relembrar um pouco sobre geradores monofásicos, entender o seu funcionamento e depois generalizamos essa teoria para quando a gente tem três fases simultâneas no nosso sistema. Inicialmente, vamos imaginar um conjunto de ímãs na ponta de um rotor que esteja em movimento constante circular, em um movimento cíclico aqui, rotacional, correto? Se a gente aplica esse movimento circular com esses ímãs próximos a uma bobina, aqui nós temos uma variação do nosso campo magnético mediante a rotação desses ímãs aqui. E a variação do campo magnético, quando próximo de uma bobina, induz uma tensão em cima dessa própria bobina, de acordo com a lei de Faraday, certo? Com isso, nós vamos gerar aqui, nos terminais dessa minha bobina, uma tensão que é função do tempo. Por quê? Porque os polos do meu ímã estão variando a cada fração de segundo o ponto onde eles estavam. Então é assim que a gente consegue, com uma variação do campo magnético rotacionando alguns ímãs próximo de uma bobina, induzir uma tensão em cima desse componente. Uma tensão que agora é variável ao longo do tempo, diferentemente da corrente contínua e da tensão contínua que a gente tinha trabalhado anteriormente, que é uma função constante ao longo do tempo. Com isso, se a gente estudar e analisar esse comportamento circular cíclico e plotar esse comportamento circular, pegar cada um desses pontos onde os meus ímãs estão variando e plotar isso num gráfico 2D, a projeção desses pontos vai me gerar uma função conhecida, que é uma função seno. Então a gente pode pegar essa tensão resultado desta indução eletromagnética aqui e representar ela graficamente por um seno e mais, representar ela algebricamente por uma função seno, correto? Ficando da seguinte maneira, onde a minha tensão ao longo do tempo é dada por um valor de amplitude, que a gente chama de valor de pico ou valor máximo, ok? Que é o valor máximo que a minha função, que a minha onda de seno atinge entre o zero e o pico da minha onda. Por isso que é chamado de valor de pico ou valor máximo, porque é o máximo valor que o meu seno pode atingir a partir da referência zero, ok? Seguindo aqui, nós temos o próprio seno, que é a representação do movimento circular cíclico, a projeção dele no plano 2D, certo? Onde o argumento do meu seno é dado pela velocidade angular, a variação da velocidade angular depende do tempo, porque a minha função como um todo tem que depender do tempo, pela variação ali do movimento circular, e depende também de uma fase, correto? O que seria essa fase? Essa fase nada mais é do que o ângulo de deslocamento da minha onda dependente da minha referência zero do meu gráfico. Então, quanto para cá foi deslocada a minha onda seno, em referência ao eixo X aqui, por exemplo, ou quanto ela está deslocada para lá, no eixo aqui caminhando para mais X ou para menos X. É para isso que serve esse ângulo de fase. Só que trabalhar com essa função desta forma, quando você tem ali um seno, um argumento com dois termos ali, fica um pouco complicado quando a gente vai tratar de alguma potência e tratar de alguns cálculos mais específicos. Então a gente precisa achar um jeito de converter, de representar essa mesma tensão aqui de uma forma mais simples, para que a gente possa trabalhar e manipular algebricamente, correto? É para isso que a gente desenvolveu, que foi desenvolvido, a representação fasorial. Em algumas notações de livros eles chamam de representação do domínio da frequência, correto? Onde a gente vai ter representação desta função seno aqui em termos vetoriais, em termos de fasores. O que é um fasor? Nada mais é do que um vetor girante que vai representar o meu seno a cada um desses pontos, correto? Então como que a gente faz para achar o fasor resultante dessa minha forma de onda aqui? Para começar, essa tensão já não vai ser mais representada como uma letra minúscula, V de T, que é dependente do tempo, porque no domínio fasorial ela não depende mais do tempo. Então eu chamei ela aqui, por exemplo, de um V maiúsculo.
ela vai ter uma magnitude ou módulo, que nada mais é do que o tamanho deste fasor, o tamanho deste vetor, e ela vai ter um ângulo referência em relação ao meu eixo x, correto? Quem é esta magnitude ou esse módulo do meu fasor? Nada mais é do que o valor máximo aqui, que é o meu valor de pico, dividido por raiz de 2. E como que a gente batizou esse valor? De valor RMS, ou seja, valor eficaz. No próximo vídeo eu vou estar demonstrando para vocês de onde que sai esse valor e por que que a gente utiliza essa notação quando a gente está trabalhando com geradores trifásicos, quando a gente está trabalhando com corrente alternada como um todo, ok? Agora que a gente entendeu como que funciona o gerador monofásico, a gente pode expandir isso para o gerador trifásico, onde, ao invés da gente ter apenas uma bobina onde vai estar sendo induzida aquela tensão, agora teremos 3 bobinas. E 3 bobinas fisicamente dispostas, deslocadas de 120 graus cada uma, de forma que as tensões induzidas nessas bobinas também estejam deslocadas de 120 graus de cada uma. Então, nós temos essas 3 bobinas, no centro delas o conjunto de ímãs que ainda está em movimento rotórico, onde agora vai surgir aqui uma fase da bobina A, vai surgir uma tensão A primeira fase. Na bobina B vai induzir uma tensão VB, a minha segunda fase. Na minha bobina C vai induzir a minha tensão VC, a minha terceira fase. Pronto, tenho o meu gerador trifásico, onde essas bobinas estão defasadas de 120 graus. Por que isso é importante? Agora a gente vai direto analisar a forma no domínio fasorial dessas tensões e entender o que está acontecendo nessa forma de geração aqui. Então vai ficar da seguinte maneira: a tensão VA eu vou citar lá na minha referência, eu vou colocar ela lá no zero do meu eixo, do meu plano cartesiano, correto? Então o meu VA vai ser composto por aquele valor, lembra aquele valor que eu chamei de valor RMS? Aqui eu chamei de VM só para ficar mais fácil. Vai ser composto por um valor VM, que é a magnitude do fasor, e o ângulo zero, porque ele foi setado na referência. Assim como o meu VB também vai ter o meu valor de magnitude igual ao meu VA, só que ele vai estar em menos 120 graus. Ah, por que ele vai estar em menos 120 graus? Porque a composição dos ângulos, conforme você vai no sentido anti-horário, é positiva, e quando você vai no sentido horário, ela é negativa. Como essas bobinas estão fisicamente deslocadas de 120 graus, porém a bobina B está deslocada aqui no sentido horário, o ângulo em relação à bobina A que está na referência é menos 120 graus, correto? Assim como o ângulo de referência aqui entre a bobina A e a bobina C, como está indo no sentido anti-horário, ângulo positivo, então mais 120 graus. E o valor da magnitude é igual. Mas por que esse valor de magnitude é igual? Porque essas tensões são balanceadas. Essas 3 bobinas aqui são iguais por natureza, elas têm que ser iguais, são pré-definidas como bobinas iguais. Portanto, as tensões induzidas, o tamanho desse vetor, a magnitude dessas tensões, tem que ser a mesma. Porém, elas estão apenas deslocadas ali ao longo do tempo. Por hoje é isso, galera. Obrigado. Então é isso, pessoal. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para ter acesso a todas as próximas aulas. E deixe o seu gostei. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e com seus amigos mais próximos. Obrigado, até a próxima.